Olá, aqui é o Ricardo Novaes, seja muito bem-vindo ao canal Amigo Violão. Hoje eu vou falar com você a respeito de como a gente pode lidar com alunos que não seguem regras nas aulas, né? Porque é comum alunos que a gente vê que tem uma dificuldade em casa, uma questão muito mais ligada aos pais, uma questão afetiva. E como que a gente pode lidar com isso? Porque eu sempre acreditei, eu já falei até muito disso aqui no canal, sempre acreditei que quem educa é o pai e a mãe, né? E o professor, ele é apenas um assistente. Então é muito importante a gente ter em mente que quando a gente vai fazer alguma intervenção na maneira como o aluno está se comportando, a gente tem que ter um reconhecimento de que realmente quem faz o papel de educador é pai e mãe. Mas quando a gente tem uma parceria com o pai, uma parceria com a mãe, quando existe uma comunicação no sentido de que você percebe que o pai e a mãe estão contando com você nesse processo, né, onde eles já percebem que o violão é muito além da questão musical, porque isso para alguns alunos é musical puro, mas para outros tem esse lado educacional, o lado comportamental. Isso não é tão raro assim hoje em dia. Na verdade, a gente está cansado de ver. Tem muitas famílias que vão em espectros e espectros de graus onde isso acontece, quer dizer, onde existe uma terceirização da educação, de uma forma que que a gente vê que não é tão saudável, até um ponto onde tudo bem, vamos dizer, não é uma terceirização nociva, né, onde a criança recebe uma atenção de profissionais, né, professores, terapeutas, e existe essa parceria com os pais. Então, por exemplo, tem desde, por exemplo, mulheres que são que tem só falta ter a ama do leite, né, para dar o leite para o filho, mas que, por exemplo, ela vai para o supermercado, o filho é sempre um problema da babá, né? E esse é um caso que eu considero assim, um tanto quanto mais intenso dessa questão. Agora, tem casos, que é o que a gente vive muito mais, onde a gente acaba criando uma relação com os pais e a gente percebe que eles estão contando com a gente para poder auxiliar os filhos a terem um comportamento melhor e tudo mais. Então eu tenho um aluno que já tem muitos anos que eu dou aula para ele, eu até já mencionei ele aqui no canal, só não falo o nome, e que ele não tem a mãe, né? A mãe já faleceu e ele tem 10 anos de idade e ele tem questões comportamentais bem difíceis. Então, por exemplo, eu vejo que o pai dele, cuidando dele sozinho, tem diversos desafios. Então, quando ele vai para aula, muitas aula online, eu vejo que o pai procura fazer várias concessões. Então, tem dia que ele deixa o menino não fazer aula, tem dia que ele deixa fazer no sofá, né? Por exemplo, teve uma fase que ele passou assim, dormindo no sofá. Então você vê que o pai dele deixou ele dormir no sofá, e quando ele acordava, ele já emendava a aula de violão. Então ele pegava o violão com cobertor no colo, e eu fui deixando por um tempo, né? Mas aquilo foi chegando num ponto que eu percebi que não era simplesmente uma questão de estar fazendo aula no sofá. Era uma questão de insubordinação mesmo. E estava atrapalhando bastante a aula. Aí eu tive uma conversa com ele e falei, ó, eu não vou mais poder te dar aula. Eu realmente estava achando que dali não ia ter mais continuidade, né? Eu não vou poder mais te dar aula, porque você está tendo uma série de dificuldades. Eu falo para você tocar uma música que você já não quer tocar. E tudo isso é reflexo. O que eu queria dizer com ele é o seguinte: qualquer dificuldade que aparece, você já quer desistir, já quer pedir outra música, mas quando aparece a primeira dificuldade na outra música, você já quer uma terceira, e assim por diante. Tudo por quê? Porque as vontades dele são sempre acatadas pelo pai. Só que eu sei historicamente que o pai dele me dá moral para auxiliar nisso, né? E aí eu falei que eu não queria mais e tal, dar aula para ele desse jeito, e desliguei. Aí lá passou o quê? 5 minutos, ele me manda uma mensagem falando, eu quero fazer aula de violão. Aí eu mandei uma mensagem para ele falando, olha, se você quer fazer aula de violão, a gente vai ter que fazer uma série de transformações. Então, a princípio, você vai arrumar uma cadeira para você tocar durante a aula, você não vai tocar mais na cama, você vai tocar com camisa, porque era comum ele fazer aula sem camisa. Você vai falar, pô, camisa, que diferença faz? Eu sei que para muita gente não faz diferença nenhuma. É uma questão de postura. Claro que eu não vou exigir dele um tanto de coisa, assim, supérflua. É mais um gesto ritualístico dele se preparar para a aula, sabendo que existe um respeito por quem está do outro lado, né? E você também vai escolher uma música e vai treinar ela até a semana que vem. E aí foi mágico, porque parece que isso precisava acontecer, porque justamente nessa semana apareceu um show de talentos na escola dele,
Então você vê que tudo dentro de um sistema, né, quando a gente entende que não existe coincidência, né, ele teve que tocar no show de talentos. E aí eu ajudei ele a escolher uma música que ele já tinha aprendido antes, para ele treinar para o show de talentos, e foi maravilhoso, ele se apresentou, deu tudo certo, e com isso eu tive justamente o que eu precisava, né? E isso aí foi uma experiência muito legal, porque ele se apresentou, ele tocou, nas aulas seguintes ele já estava com outra postura em relação a mim, né? Agora, isso não é mágica, né? Teve uma aula já depois disso, que ele chorou, que ele ficou muito desesperado, assim, porque ele estava achando difícil, e eu achei um jeito diferente de tocar a música, mais simples. Porém, você vê que você não tira com a mão uma coisa profunda dentro da pessoa, mas você consegue, com passos audaciosos, muitas vezes, você consegue dar passos na direção daquilo que você está buscando. Então, por exemplo, o que foi a audácia nesse momento? Eu estava disposto a abrir mão do aluno. Eu acho que isso, muitas vezes, é o que falta para os professores. A disposição de abrir mão daquele aluno. Né? Porque a gente fica preocupado em ganhar o dinheiro que vai ter no fim do mês, a gente fica preocupado muito mais com isso, e com isso a gente vai deixando um monte de coisa acontecer. E quando a gente desapega disso, o aluno entende que ele é o maior interessado. E a gente tem que ter essa perspectiva. O maior interessado é o aluno, e não nós como professores. Por mais que a gente queira aquele dinheiro daquela aula, o que realmente importa naquela troca, qual que é a base de tudo? É o aluno aprender. É o aluno que realmente é o centro dessa relação. Entre você, o pai e o aluno, o dinheiro, a troca toda, é o aluno com relação à música. Então, quando a gente tem essa perspectiva, a gente fica um pouco menos medroso. E eu tive essa experiência, eu acho muito legal compartilhar aqui com você, porque eu já recebi muitas mensagens, né, perguntando como é que lida com diferentes coisas, né? Ah, o aluno que não quer tocar apertando a corda, né? Porque você ensina com corda solta, tem muita coisa assim no Amigo Violão, né? Você começa com corda solta, e já recebi mensagem de uma professora falando: ah, meu aluno não quer aprender a apertar. Ou, ah, meu aluno não quer fazer atividade, exatamente o mesmo que eu vivenciei com esse aluno. Então são diversas queixas, e como que você lida? E muitas vezes a abordagem que a gente tem é técnica, né? Ou uma dica didática, ah, aborda dessa maneira, daquela outra maneira. E muitas vezes a solução para isso não passa pela didática, não passa por uma questão técnica, passa por uma postura. E eu já falei aqui no canal a respeito da postura sistêmica, né? Que é a gente olhar para o aluno como um filho dentro de um sistema, onde ele tem um papai e uma mamãe. Para muitos isso parece uma coisa meio assim, vou falar um termo assim, meio tilelê, meio hippie, mas eu te garanto que não é. Quando a gente olha para um aluno, tendo em perspectiva que ele tem um pai, que ele tem uma mãe, e a gente pode falar disso para ele, falar do papai e da mamãe, como forma de reconhecimento, né, de que o pai está feliz, que ele está ali fazendo aquilo, que legal, sua mãe vai ficar muito feliz de ver você tocando assim. Quando a gente reconhece o pai e a mãe do aluno, ele traz para dentro de si toda a força que ele tem naquele momento, né? Porque a gente recebe a força hereditariamente dos nossos pais, e quando a gente reconhece isso muito além da questão técnica, é onde a gente consegue muitas vezes a transformação que a gente está buscando. Então eu acho importante trazer esses insights para você. Para mim é muito interessante elaborar, falar a respeito disso. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com música, eu nunca imaginei que eu ia chegar a falar disso, que eu ia chegar a lidar com isso no meu dia a dia, né? E isso que eu considero que é crescimento profissional. Eu convido você a fazer esse mesmo movimento, você ter um crescimento profissional, de ampliar, alargar a sua visão daquilo que você está fazendo. Isso vale para qualquer coisa, qualquer área profissional, qualquer relação humana. Você, por exemplo, eu sei que tem muitas pessoas que são do bem, que querem ter mais empatia com o próximo e tudo, mas na hora que o bicho pega, a pessoa não consegue. Então, quando a gente consegue ter uma visão desse tipo que eu estou falando, lembrar que todo mundo tem pai e mãe, lembrar que todo mundo é muito amado por alguém, lembrar que por mais que uma pessoa faça uma coisa que você considera assim imperdoável, aquela pessoa, ela é muito especial para alguém. Quando você amplia a sua visão nesse sentido, você vai ter um resultado melhor. E é muito interessante porque às vezes a gente pensa que a gente não odeia nossos alunos. Em muitos momentos está sujeito a ter raiva, ter implicância. Tem gente que espizinha os alunos porque fica implicando mesmo com aquela dificuldade que ele não entende. Ah, eu não entendo como é que pode ter tanta dificuldade para fazer tal coisa. Isso é uma maldade que tem dentro do coração da pessoa que é bom a gente tirar. Agora, como é que a gente tira? Tendo essa visão mais alargada, né? Por exemplo, tem gente que acha que nunca odeia os filhos. Isso é pura ilusão. As pessoas precisam aprender a ter amor até mesmo pelos filhos, pela esposa,
Não é assim? A gente não aprende até que às vezes a gente precisa ter mais carinho pelas pessoas que estão mais próximas da gente, pelas pessoas que a gente mais pensa que ama, muitas vezes aquelas que a gente mais trata mal. Então isso aí, se existe entre os filhos, se existe entre pai e mãe, marido e mulher, imagina com os alunos. Então vamos ter esse olhar mais carinhoso, mais amoroso, que com certeza vai ter um impacto muito bom. É isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa reflexão e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, até mais.